Olá, bom dia galerinha do sexto ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Vamos começar trabalhando o terceiro capítulo, dando continuidade pelo terceiro capítulo. O terceiro capítulo, ele trabalha as formas de representar a Terra. Existem duas formas de se representar a Terra, tá certo? Existe o globo terrestre e existe o planisfério. Vamos falar primeiro sobre o globo terrestre. O globo terrestre vocês conhecem, né? Aquela forma arredondada que mais se aproxima da Terra. Professora, se aproxima? A Terra não é daquele jeito? Não, a Terra não é daquele jeito. Apenas se aproxima. A forma da Terra é um geóide. E o que é um geóide? O geóide é uma simulação computadorizada da Terra. Mas não teria como trazer uma forma de geóide para se trabalhar nos livros. Seria complicado. Então, os pesquisadores acharam melhor construir uma forma que se aproximasse, mas que fosse mais perfeitinha, sem tantas imperfeições, como é o geóide, tá certo? Então, temos aí o globo terrestre. É a representação da Terra que mais se aproxima, porém, não é fiel. Ela tem um ponto negativo. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que eu não consigo observar todos os continentes ao mesmo tempo, tá certo? Se eu tô observando a América e eu quero ver ao mesmo tempo a Ásia, eu não consigo, eu vou ter que virar o globo terrestre, rodar ele, né? E aí, para resolver esse problema, os cartógrafos criaram os planisférios, que é um nome bonitinho para os mapas, né? É uma esfera numa superfície plana. E aí sim, eu consigo analisar todos os continentes ao mesmo tempo. Mas, professora, como é que eles conseguiram pegar algo que era redondo, algo que estava numa superfície arredondada, né? E naquela forma redonda e fazer ele ficar lá no papel? Bom, eles desenvolveram técnicas, os pesquisadores, quem trabalha com mapa, desenvolveu técnicas para se analisar os continentes, como as projeções. O que são projeções? Projeções são maneiras, né, de se pegar um mapa e colocar em uma superfície plana. Existem vários tipos de projeções, como a projeção cilíndrica, que vai pegar uma folha, né, e colocar uma folha de sulfite, uma folha que seja mais fina, coloca em volta do globo terrestre, projeta uma luz dentro do globo para que as imagens do globo, as imagens do continente, elas consigam ser transpostas para o papel e assim eles conseguem transferir para o papel, tá certo? Porém, a projeção cilíndrica, ela só permite eu fazer essa projeção dos continentes que ficam ali próximo à linha do Equador, nas baixas latitudes. Ele não consegue captar as imagens dos polos. Por quê? Porque o cilindro ele é aberto. Então, existe outro tipo de projeção para se captar as imagens dos polos, que é a projeção cônica, que é a forma de um cone. Você pega o papel, faz em forma de cone e coloca nos polos. Aí eles conseguem capturar a imagem dos polos, tá certo? Bom, existem dois tipos de projeção que o livro de vocês estão analisando, que é a projeção de Mercator. Essa projeção de Mercator ela é chamada de conforme. Por que ela é conforme? Porque ela mantém a forma, mas distorce o tamanho dos continentes. Ou seja, os continentes vão permanecer com a mesma forma do globo, porém com tamanhos diferentes. Vai estar com tamanhos, a área dele não vai ser fiel à área do globo, tá certo? O tamanho dele. E outra projeção é a projeção de Peter, que é chamada de projeção equivalente. Essa projeção é o contrário da de Mercator, né? Essa projeção, enquanto a de Mercator mantém
a forma e distorce o tamanho, essa mantém o tamanho e distorce a forma. Vocês vão ver nas imagens dos slides e do livro que os continentes na de Júpiter, eles estão compridos, mais esticados de norte a sul. Então ela distorce a forma, tá bom? Pessoal, como é que a gente vai trabalhar? Eu acho que eu já deixei claro a história e agora alertando vocês também em geografia. Como é que a gente fazia? Sempre que a gente terminava um capítulo, a gente respondia todas as questões do livro, não é isso? Então, vocês vão responder o livro, todas as questões, aquelas que dá para responder. Quando for aquele de pesquisa, de montar grupo, com a ajuda do professor, você deixa. Mas aquelas questões que é do texto, aquelas questões que são fáceis de responder, mesmo as que forem difíceis, testem, né? Vocês têm aqui a videoaula, vocês vão ter o slide com o resumo. Eu vou postar o slide também com resumo e façam as atividades. Sempre que tiver atividade no portal, na plataforma da Plural, tiver atividades referentes ao conteúdo de vocês, eu vou estar postando. Se eu não colocar, é porque não tem, tá certo? Outra coisa, aqueles livros ali que tá logo na primeira página, gente, aquilo ali vocês fazem, se tiver o conteúdo de vocês, façam para treinar só se quiserem. Eu vou adiantar o livro de vocês, que vocês têm acesso em casa, que fica mais fácil para vocês responderem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essas atividades e na próxima semana vocês vão ter duas videoaulas. Uma analisando, uma com o título de correção e a outra com o próximo assunto, tá certo? Forte abraço, se organizem, façam seu horário, tá certo? E bons estudos. Qualquer dúvida, vai lá no grupo, veja lá o horário permitido e pode tirar sua dúvida, tá certo? Estamos aqui para dar todo o apoio, todo o suporte que vocês precisarem. Boas aulas, treinem bastante com as atividades. Nas correções eu não vou corrigir todas, eu vou analisar aquelas mais importantes. Caso eu não corrija alguma que você tenha dúvida, chega para mim e me diz que eu tiro sua dúvida, tá certo? Forte abraço. Até mais.